Graças, paz, amados. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da família. Meu nome é Evandro, sou servo na casa do Senhor e vou compartilhar uma palavra de oferta com os amados. Abra sua Bíblia em Gênesis 31, a partir do versículo 3. Gênesis 31, a partir do versículo 3. Gênesis 31, a partir do versículo 3. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, graças estamos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos agraciou, Pai, com esse momento maravilhoso de estarmos na casa do Senhor, reunidos para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, para adorarmos ao Senhor e em espírito e verdade. Pai, eu peço ao Senhor que afaste tudo que é de mim, mas venha ser dito somente aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e que saia nada do Evandro, mas sim somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração para ser ministrado hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gênesis 31, a partir do versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Aleluia. Amém. Amém. Amados, todos os capítulos para trás, a gente quando faz a leitura, a gente descobre quem era Jacó. Desde o seu nascimento, no nascimento ele já pegou no pé de Esaú. Ele já começou ali a história dele ser marcada. E cresceu, e todos sabem como foi que ele foi para o sogro dele, Labão. Ele enganou o irmão dele, roubou a primogenitura, comprou, na verdade. Eu falo enganou porque ele comprou. Ele pegou Esaú num momento difícil, de fome, e falou: me vende a tua primogenitura. Por quê? Me deu um prato de lentilha. Ele aproveitou uma oportunidade. Eu vejo de outra forma. Ele aproveitou da fraqueza do irmão e comprou. E ainda quando foi para Isaac dar a bênção a Esaú, ele também foi lá e pegou e recebeu a bênção que era de Esaú. E aí ele saiu fugido, e no meio do caminho ele teve um encontro com o Senhor, a face do Senhor. Peniel, ele viu a face do Senhor. E daquele dia em diante, Deus transformou a vida dele. E ele passou a ser chamado de Israel. Então Deus transformou a vida dele. E o que eu achei muito interessante quando você lê a história sobre isso, quando você lê a Bíblia, é que assim, ele enganou muito tempo quando ele
ele estava na casa do seu pai, Isaac. E quando ele foi para a casa do tio dele, Labão, o que Labão fez com ele? Enganou ele. Primeiro, opa, me interessei por Raquel. 7 anos você trabalha para mim. Deu para o casamento, no dia do casamento, entregou, estava escuro, não viu. No outro dia descobriu que foi enganado. E ele ficou revoltado, chamou, ó, você me enganou. Mas o engraçado, né? Quem vivia enganando, agora estava sendo enganado. E ainda ficou revoltado, ó. Trabalhei 7 anos e você ainda me enganou. Você me prometeu, e aí Labão simplesmente falou assim: não, aqui na nossa terra, case-se primeiro a mais velha. Então não tinha como nem discutir, isso aí era uma lei para eles. Eles vão trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 7 anos. Vou trabalhar mais um tempo, aí o salário dele. E o interessante é que ele foi enganado todo o tempo por Labão. Mas, amados, quando ele estava no caminho, que ele teve um encontro com o Senhor transformou a vida dele. Não significa que ele não ia colher os frutos. Não. O Senhor não livrou ele de colher os frutos. Sofreu as consequências dos seus atos. Deus permitiu ele ser enganado, mas guardou a vida dele. Como ele no texto. Deus guardou a vida dele. Mas o que eu acho interessante é que em tudo que ele colocava a mão, o Senhor o abençoava. Ele trabalhava 7 anos, casou. Mais 7 anos, casou. E aí ele começou a trabalhar para juntar, como se dizer, o patrimônio dele. E o sogro dele, ó, se for listrada, é sua. Só nasceu listrada. Aí o sogro dele, não. Ó, se for tal, é sua. E lá na frente, Deus fala assim: olha, eu fiz tudo isso. Amém. Porque ele viu a injustiça de Labão sobre a vida dele. Então, amados, veja que o interessante aqui é que quando você é servo do Senhor, vai aparecer gente para te enganar, para te passar a perna, para aproveitar às vezes da sua situação. Vai. Ele aproveitou da situação de Esaú lá atrás com fome. Labão aproveitou da oportunidade. Aí ele não conhece a lei aqui, então eu vou me aproveitar. Mas mesmo assim, o Senhor guardou a vida dele e o fez prosperar. Amém. E aí a gente vai decorrendo mais para frente na Bíblia, a gente vai ver que o filho de Jacó, José, em Gênesis 39, a partir do versículo 3. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu, e ele pôs sobre toda a sua casa e entregou na sua mão. Aqui está falando quando José foi vendido a Potifar. Ele foi vendido e ele estava lá. E aí Potifar viu, tudo que ele está colocando não prospera. Mesmo ele ter sido vendido como escravo, aonde ele colocava a mão, prosperava. Aí a esposa de Potifar fez o que fez, lá vai ele preso, ele toma conta do presídio, um preso tomando conta do presídio, até que Deus zombou. E lá no capítulo 41, 49, assim juntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, que até se cessou de contar, porquanto não havia numeração. Foi quando ele estava administrando o patrimônio de Faraó. E amados, olha só que como que a bênção da prosperidade passou de pai para filho. Aonde Jacó colocava a mão, prosperava. Aonde José colocava a mão, prosperava. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu falei assim, eu vi um vídeo e falei assim, amor, imagina como foi a cara da esposa de Potifar e a cara de Potifar quando o faraó elegeu ele segundo no comando, a qual o cara tinha o poder como Potifar e ele era seu servo, e o cara passou a ser o segundo, passou a ser o governador do Egito.
Eu falei assim, imagina como que eles olhou e falaram assim, rapaz, esse cara aqui ficava na minha casa, trabalhava para mim, era meu servo, meu funcionário. Hoje ele é o governador do Egito. Então veja que quando o Senhor está conosco e nós estamos na presença dele, até aqueles que tentam nos enganar, até aqueles que tentam nos escravizar, e até aqueles que aproveitam das oportunidades de quando estamos em situações difíceis na nossa vida, Deus vai nos honrar. Amém. Quando a gente lê Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha, imagino eu a cara de quem mandou colocar eles lá, tirando o rei, os que armou contra ele, que fizeram a cilada para que eles fossem ali. Como deveria estar a cara do povo que mandou Daniel para a cova, olhando ele saindo e recebendo o título, Sadraque, Mesaque e Abednego também receberam cargos importantes. Então, amados, olha que quando a gente permanece fiel ao Senhor, vai aparecer pessoas para aproveitar da nossa situação difícil? Vai. Apareceu para Daniel, apareceu para tantos. Por que não vai aparecer para nós? Deus não vai nos livrar da prova, da dificuldade? Não. Mas nós temos que entender que neste momento de dificuldade a gente tem que permanecer nele. Porque quem vai nos guardar, quem vai nos honrar futuramente é eles, o Senhor, e não pessoas. Aleluia. E amados, muitos tentam se aproveitar de você no momento de dificuldade. Muitos tentam, olha, eu tenho um objeto que vale 10 mil, e aí você está passando dificuldade, eu vou ter que vender. Aí chega às vezes até um irmão, conhecido, amigo. Ô rapaz, eu tenho 3 mil. É o que eu tenho, que eu posso fazer por você. E estou fazendo isso porque você é meu amigo, porque você é meu irmão. Por isso que eu estou fazendo isso por você. Porque nem precisar eu preciso, mas eu estou vendo a sua necessidade e eu quero te ajudar. Isso aparece todo dia na vida do crente, do cristão. Ah, hoje não, mas amanhã, ontem. Vai acontecer, já aconteceu. Eu não estou amaldiçoando a vida de ninguém, falando que vai acontecer. É porque o Senhor ele vai nos livrar da situação, ileso, mas Ele não vai nos livrar de passar por ela. Então, amados, hoje, como cristão, como ofertante, como dizimista, como filho de Deus, como nós temos agido diante das dificuldades de quem está ao nosso redor? Nós temos sido Jacó, aproveitar. Quando eu vejo uma oportunidade, eu vou lá, engano meu irmão a Deus. Quando eu tenho uma oportunidade, eu vou lá, passo a perna do meu irmão Hermes. Então, amados, como nós temos sido? Nós vamos passar por dificuldades e provas? Sim. Porém, uma coisa é certa, como está escrito aqui na vida dos dois, que quem vai nos honrar e vai nos guardar é o Senhor. E amados, e vai acontecer igual aconteceu com a esposa de Potifar, com os sacerdotes que se levantaram contra os homens de Deus. Eles irão ver, não é a tua vitória, mas eles irão ver a glória do Senhor manifestada na tua vida. A vitória não é minha, nem uma vitória, mas é a glória do Senhor se manifestando sobre a minha vida e a de vocês. Então, quando você passar por essa situação, não pense, o Senhor vai me dar a vitória para o irmão ver lá de baixo. Não. O Senhor vai manifestar a tua glória. O Senhor vai me honrar, porque eu permaneci fiel e sempre embaixo da tua palavra. Então, amados, que hoje nós possamos meditar um pouquinho de quem nós temos sido na vida dos nossos, do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão em Cristo, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. E que nós não possamos ter a mentalidade nem a visão
que Jacó tinha de aproveitar a oportunidade. Como muitos gostam de dizer, eu aproveitei a oportunidade. Eu não vejo isso. Eu aproveitei da desgraça do próximo. Porque o irmão estava passando por uma dificuldade. E eu ainda vou falar que eu ajudei, mas não, eu fui lá e espremi o máximo que podia para me tirar dele. Já pode ter certeza que Deus não abençoa isso. Mas Ele vai honrar aos teus filhos que permanecem fiel embaixo da tua palavra. Gostaria de convidar os amados a dizimar, a ofertar. Atrás da cadeira temos QR Code. Enquanto eu faço uma oração, Pai amado, Pai querido, graças estamos a Ti. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu peço ao Senhor que visite a vida financeira. Peço que o Senhor visite aquele que está desempregado, buscando emprego. Que o Senhor abra a porta do emprego. Também peço, Pai, que o Senhor abençoe e multiplique a 1 por 10, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100 os dízimos e as ofertas dessa casa. Que o Senhor visite a despensa e não deixe faltar o alimento na casa dos teus filhos. Pai, assim nós declaramos que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, Deus da provisão. Porque é o Senhor que prove tudo em nossa vida. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.